Quer fazer uma introdução e eu já venho? Vai fazendo uma introdução aí, eu já venho, tá bom? Vou deixar o livro assim, ó. Bom, gente, vamos lá. Quem é mãe entende, né? A gente planeja fazer as coisas e quando vai fazer, o filho chora, o filho tem dor de barriga, tem febre. Então acontece, né, gente? Então vamos lá. Antes das horas entrar, eu vou começar de novo, porque a gente vai subir essa live para o canal do YouTube. Para quem não sabe, tem todos os estudos de todos os capítulos. O único capítulo que está faltando é o capítulo 4, e que nós vamos fazer hoje aqui esse estudo. Então, quem leu o livro, beleza? Quem não leu, leia, para depois assistir o estudo de novo. Mas assista aqui com a gente, fiquem aqui com a gente, que nós vamos falar hoje sobre esse sistema de convicções. Então, vamos lá. Vamos começar para poder colocar lá no canal do YouTube. Então, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos à live de Débora Aquino e Zora Viana. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 4 do livro Desperte Seu Gigante Interior, que é o capítulo que fala sobre o sistema de convicções. E o sistema de convicções, ele trata do quê? Ele trata do nosso poder de criar e de destruir, né? Eu estava até lendo uma outra técnica, né? Uma técnica meio alternativa que algumas pessoas usam e que fala exatamente do que o Anthony Robbins fala no meio desse capítulo, que é do ponto de destruição de crenças e do ponto de construção. E aí, eu até, lendo sobre isso, eu acabei até chegando a uma conclusão, né, gente? Que todas essas técnicas que as pessoas usam, então, Theta Healing, Barra Access, todas essas acabam usando como princípio o que a gente vai falar hoje aqui nesse estudo. Então, com vocês, Zora Viana. Fiz uma pausa ali, gente, rapidinho, para dar uma socorrida no Ícaro, mas vamos lá. Tem uma... logo no começo do capítulo, né, para quem teve a oportunidade de ler o capítulo 4, que é sobre o que a gente vai falar hoje, tem uma parte que eu gosto muito e eu vou ler para vocês e a gente debate sobre ela, né? O Tony Robbins, ele escreve assim: para que nossas convicções são projetadas? Constituem a força orientadora para nos dizer o que levará à dor e o que levará ao prazer. Sempre que algo acontece na sua vida, seu cérebro formula duas indagações. Primeira, isso vai significar dor ou prazer? Segunda indagação, o que devo fazer agora para evitar a dor ou para obter o prazer? As respostas a essas duas perguntas se baseiam em nossas convicções, e as convicções são impulsionadas pelas generalizações que nós fazemos a respeito do que aprendemos que pode levar à dor ou ao prazer. Muitas coisas a gente aprende que pode levar à dor ou ao prazer e a gente nem acredita naquilo, porque a gente aprende pelo sistema de convicções de outras pessoas. Né? Seja na família, seja na escola, seja na televisão, né? Seja na mídia, né? Que hoje a mídia também representa, né, um fator muito importante. Para fechar esse parágrafo, ele escreve assim: essas generalizações guiam todas as nossas ações e, com isso, o rumo e a qualidade da nossa vida. Então, acho que aqui, né, Debs, tem bastante coisa para a gente discutir com todo mundo, né, para fazer esse processo de reflexão sobre dor e prazer, né? Uhum. Eu inclusive, na Masterclass de ontem, de segunda, desculpa, do pessoal do Medite com a Debs, que eu fiz, o tema mais votado foi sobre os valores, né? E os valores, eles têm muito a ver com essa parte das convicções e da dor e do quanto a gente se guia por dor e por prazer. Então, tem uma coisa que o Anthony Robbins fala muito, gente, e que eu gosto muito e que eu acho que é muito verdade, que é muito real, é que quando a gente não tem noção das nossas emoções, a gente acaba deixando se guiar pela dor, pelos comportamentos que evitam a dor ou que evitam culpa, né? Mas sempre a gente acaba se guiando por aquelas convicções que elas são mais enfraquecedoras ou por aquelas regras que são mais enfraquecedoras, quando a gente não tem muita noção das nossas emoções, né?
E a convicção, ela nada mais é do que um senso de certeza de alguma coisa, né? Então, qual é o senso de certeza que você tem na sua vida? O que guia a sua vida? Quais são as convicções que realmente guiam o seu caminho, né? Eu acho que essa é uma questão que é muito importante a gente colocar. Porque quando você não tem, eu sempre digo que a melhor coisa que a gente tem na vida é a ignorância, né? Porque quando a gente não tem conhecimento das nossas crenças, quando a gente não tem conhecimento das nossas crenças, quando a gente não tem conhecimento das nossas emoções, a gente acaba entrando naquele negócio no meio do barco da Moana, né? Você vai ali, você não sabe para onde você está indo, sabe? No deixa a vida me levar, né? Tem um exercício muito legal, porque às vezes as pessoas elas ficam perdidas até identificar que convicções são essas, tá? Então, uma dica que eu costumo dar para os meus clientes é pensar nas frases que guiam a sua vida. Essas frases normalmente são aquelas que a gente ouviu a vida toda da família. Eu vou dizer para vocês uma frase minha que tem a ver com dor, tá? Meu pai falava muito assim para mim. Toda vez que eu chegava num local novo, ele me deixava, sei lá, numa festinha, coisa de criança, né? Ele falava assim, todo cuidado é pouco. E eu respondia para ele, é pouco. Para ele, na cabeça dele, ele estava me protegendo de qualquer coisa que ele acha que poderia acontecer. Só que a minha generalização por trás dessa frase é o quê? Todo lugar é perigoso. Uhum. Então, um valor repelente que eu acabei criando com tudo isso foi a desconfiança. Então, um exercício muito legal para descobrir as convicções, ou pelo menos começar a descobrir as convicções que regem a vida de vocês, é fazer esse exercício das frases que vocês escutavam quando vocês eram pequenos. Vocês têm alguma frase aí para ilustrar para a gente? Vai escrevendo aqui. Conta pra gente. Eu vou até ilustrar com uma frase que uma coach minha me falou na terça-feira numa sessão. A gente estava conversando sobre maternidade, né? Ela trazia muito essa questão da maternidade, mas ela sempre falava de uma forma que eu falava, gente, isso não é a crença dela, não é a convicção dela, não é nem a opinião dela, e a gente vai falar sobre essas diferenças sobre a maternidade, né? E aí eu falei para ela, escuta, o que você ouvia quando você era pequena da sua mãe sobre a maternidade, né? E aí ela disse assim para mim, olha, a frase que eu mais lembro da minha mãe dizer para mim era a seguinte: filha, pensa uma coisa, filho estraga casamento. Então, olha o movimento que ela fez na vida dela. Ela é uma profissional extremamente bem-sucedida, né? Ela é concursada, ela passou em todos os concursos, assim, numa ótima colocação em todos os concursos que ela prestou. Ela fez mestrado, ela está fazendo o segundo mestrado. E ela é esposa de uma pessoa que é muito transferida por causa do trabalho, né? E aí, qual foi a conclusão que ela chegou nessa nossa sessão? Que tudo que ela faz em relação à profissão é para ela se esquivar da maternidade. Porque ela não quer acabar o casamento. Então, assim, eu perguntei para ela, eu falei, mas por que fazer tanto concurso? Eu falei, por que fazer tanto mestrado, tanto estudo, tanto doutorado? Por que isso? Aí ela falou, porque eu vivo de acordo com a convicção da minha mãe, que é a convicção de que se eu tiver um filho, eu vou acabar com o meu casamento. Então, gente, olha onde chega uma convicção que a gente tem, que a gente ouve desde criança, né? E, na verdade, ela se torna uma crença, porque a gente nem procura ter a nossa opinião. Porque, quem é a maior referência de mulher que você tem na vida? É a sua mãe. A sua mãe fala pra você, filha, é o seguinte, filho estraga o casamento. O que você vai levar pra sua vida? Eu acho que tem uma coisa legal no coaching, no modo coaching de pensar, que é assim, ok, você identificou que você aprendeu isso com a sua mãe ou com o seu pai. Tá lá, você não vai mudar nada. A tomada de consciência não muda o passado. Uhum. Ela só tem a capacidade de mudar o que você vai fazer a partir de agora. Uhum. Então, a questão é, diante dessa informação, como eu decido lidar com isso? Né? O Dan Paulino colocou assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E aí, essa frase, tenta pensar, acho que isso vale para todo mundo.
quais são as crenças por trás dela, né? A Ana Cláudia com certeza diria que essa frase acaba fazendo, por exemplo, a pessoa a desvalorizar o que é barato, ou a não correr atrás de um preço mais justo, porque o que é barato não tem valor, porque por trás disso é isso que está dizendo, né? Tem uma outra frase aqui, quer ver? Que ela colocou aí eu vi uma frase que ela colocou ali, que ela falou assim, que a mãe dela falava que nenhum homem presta, né? Gente, isso é uma generalização que é o que a gente mais vê hoje em dia, né? E o Anthony Robbins, ele fala uma coisa, não sei se é nesse capítulo, no capítulo de regras, em alguns dos capítulos do livro dele, que ele diz assim, toda generalização, ela é burra. Por quê? Por que toda generalização é burra? Você coloca a humanidade no mesmo balaio, né? Então, olha como é que você se deixa guiar nas suas relações com uma crença dessa. Pô, nenhum homem presta. O que você vai fazer nas suas relações? Fala pra mim, o que você vai fazer nas suas relações? Escreve aí. Uma pessoa que tem essa crença. Nenhum homem presta. O que a pessoa faz nas relações dela? Né? E o que a Zora falou é uma coisa muito interessante. O passado a gente não apaga, mas a gente ressignifica. Sim. A gente ressignifica. Então, quando a gente tem essa tomada de consciência do que a gente ouviu, do que a gente é hoje e de como a gente encara aquilo, porque assim, quando você olha para aquilo que você ouviu quando você tinha 10 anos e você hoje é uma mulher de 40, você tem que olhar para aquilo e falar assim, beleza. Eu gosto muito de fazer esse exercício nos processos de coaching, assim. Às vezes a pessoa, ela não consegue, né? Não consegue ressignificar. Então tá bom, vamos voltar lá quando você tinha 10 anos. Hoje, você com 40, o que você pode dizer para aquela menina de 10? Que ouvia, sei lá, do pai, como eu vi alguém que escreveu aí, você nunca vai namorar. Como uma coach ouviu da mãe. Se você não emagrecer, você nunca vai arrumar um homem que olhe para você como seu pai olha para mim. Tem uma parte aqui no livro que ele fala assim, ó, as convicções têm o poder de criar e têm o poder de destruir. Os seres humanos possuem a espantosa capacidade de absorver qualquer experiência em suas vidas e de criar um significado que lhes tira o poder ou que pode literalmente salvar vidas. A mesma intensidade que o cérebro tem para o não, ele tem para o sim. A mesma. A questão é que a gente tem uma tendência a utilizar o nosso cérebro mais para destruir do que para criar. E, gente, a Zora sempre... Eu aprendi uma coisa com a Zora, que ela sempre falou isso pra mim. O cérebro, ele é a máquina mais inteligente, mas ele é a mais burra também. Por quê? Porque o cérebro é uma máquina que a gente consegue enganar, né? Então, ele não sabe qual que é a diferença entre realidade e entre a fantasia que a gente cria. Quando a gente fala das convicções, das opiniões e tal, tem uma analogia que o Anthony Robbins usa e que está nesse capítulo, que é a analogia da mesa, né? Do tampo da mesa. Então, o que ele diz? Quando você tem uma opinião, você tem um tampo de mesa que não tem pernas. Então, imagina um tampo de mesa sem perna. Essa mesa vai ficar em pé? Não vai ficar em pé. O que são as pernas? As pernas, quando a gente fala de opinião, de convicção, de crença, são as referências. Então, quanto mais referências a gente tem, mais enraizado fica aquilo na gente. Então, uma opinião é uma coisa que você pode mudar. Então, por exemplo, eu conheço a Zora, olho para a cara dela e falo assim, nossa, metida. Isso é uma opinião. Conheço ela. Ela começa a me dar elementos que me provam que ela não é uma pessoa metida, que ela é uma pessoa legal, que ela é uma pessoa parceira, companheira, engraçada e tal. Eu começo a criar outras referências para olhar para ela de uma outra forma, né? E isso a gente faz pra gente também. E essas referências que a gente pode criar, elas podem ser modelos, elas podem ser experiências pessoais e elas podem ser coisas que a gente cria na nossa cabeça. Então, olha que coisa incrível. Você pode transformar uma crença que te paralisa numa que te impulsiona através de uma referência. Se você, de repente, não tem nenhuma, mas eu não tenho nenhuma experiência na minha vida que possa ser uma referência positiva. Olha, gente, eu digo que é difícil. Você não tem nenhuma que, né, construa uma crença. Se você não tem na sua vida, pega na ficção. Exatamente.
mas você consegue até inventar isso na sua cabeça, né? Então, isso é uma coisa muito, muito legal de dizer, que isso vem da neurociência, que é você não sabe, o seu cérebro não sabe a diferença entre realidade e fantasia, então você pode fantasiar para construir referências. Olha que coisa interessante, né? Uhum. Não, é muito interessante isso, né? Ele diz assim, ó, precisamos compreender que nossas convicções possuem a capacidade de nos deixar doentes ou nos tornar saudáveis de um momento para o outro. Isso aqui eu não concordo tanto com o Anthony Robbins, não, que ele coloca as coisas muito num instante. Eu acho que a mudança no cérebro até acontece num instante, mas de comportamento não. Já se comprovou que as convicções afetam os sistemas imunológicos. E mais importante ainda, as convicções podem nos proporcionar a determinação de agir ou enfraquecer e destruir o nosso ímpeto. Então, eu acho que tem um exercício legal de continuidade, que é, além de identificar a convicção, você perceber se ela te ajuda, se ela te destrói ou se ela te impulsiona. E se ela te destrói, como que você pode quebrar essa convicção, né? Que é quebrar as pernas da convicção e começar a substituir por novas opiniões. Eu acho que é nisso que o Anthony Robbins fala muito nesse capítulo, né? Que é como você pode reconstruir uma convicção? Comece com formação de opinião. Né? Que você começa a formar novas opiniões. Por exemplo, né? Vou usar a frase que eu coloquei: todo cuidado é pouco. Então, em todo local eu estou em perigo. Então, qual que é uma opinião sobre isso? Eu não estou em perigo se eu não me sinto ameaçada. Ou as pessoas podem ser confiáveis. Ou posso conhecer para decidir se confio ou não no outro. Até porque, e assim, legal. Até pegando um gancho desse seu exemplo, imagina, gente, que tipo de prejuízo que isso não traz para uma pessoa que tem esse tipo de crença. Então, assim, vamos lá. Quando você... É até o tipo de pergunta que você faz, por exemplo, quando você vai conhecer alguém. Imagina que você está solteiro e que você olhou lá uma pessoa e falou: nossa, pessoa interessante. Se você tem essa crença da desconfiança, né? Você vai falar assim: ai, não, mas será? Eu acho que pode ser que essa pessoa, cara, não seja do bem, eu nem vou chegar perto. Então, às vezes, você deixa de conhecer uma pessoa que é legal, que pode ser seu amigo, que pode, né, se tornar, sei lá, um parceiro, um sócio, um companheiro de trabalho, porque você tem essa crença da desconfiança, né? Então, isso é muito sério. Essas crenças que a gente tem enraizadas, elas são muito sérias, porque elas realmente atravancam a nossa vida, né? Tem um exemplo de referência que ele dá no livro, que eu gosto muito, que é um exemplo até de corrida, né? Quem não sabe, eu sou corredora, amo correr. E quando eu li esse exemplo no livro, eu falei: gente, é exatamente isso, né? Que ele diz assim, ó... É a história da milha em 4 minutos. Então, ele conta assim, que durante muitos anos, as pessoas mantiveram a convicção de que era impossível fazer 1 milha em menos de 4 minutos, né? E aí, apareceu um corredor muito louco, que eu sempre esqueço o nome dele. Ele chamava Roger Bannister. E ele colocou na cabeça dele que ele ia fazer a milha em menos de 4 minutos. E ele não tinha uma referência, porque ninguém nunca tinha feito. Só que ele visualizava aquilo absolutamente todos os dias da vida dele até o dia da prova. E aí ele foi fazer uma prova e adivinha o que aconteceu? Ele fez a milha em menos de 4 minutos. Nunca na história alguém tinha feito uma milha em menos de 4 minutos. Depois de 1 ano que ele fez essa milha em menos de 4 minutos, 37 corredores conseguiram quebrar essa marca. Então, olha onde chega uma convicção que é até generalizada, né? Então, assim, olha, ninguém no mundo conseguiu fazer uma milha em menos de 4 minutos. Um consegue quebrar, em menos de 1 ano, 37 conseguem fazer. Então, como é que a gente explica isso? Como que a neurociência explica isso, Zora? É convicção, né? Na verdade, o que acontece? O nosso cérebro, ele comanda todas as funções do nosso corpo. Então, quando você faz um ajuste de crenças, de convicção, e o Anthony Robbins explica isso no parágrafo que eu separei para falar agora, né? A gente consegue projetar os nossos comportamentos para fazer aquilo. Tá? Então, ele diz assim, ó, o que é uma convicção?
Muitas vezes, ao longo da vida, falamos sem termos uma ideia nítida do que são de fato. A maioria das pessoas trata uma convicção como se fosse uma coisa, quando na verdade é um sentimento de certeza em relação a algo. Se você diz que acredita que é inteligente, o que diz na verdade é: tenho certeza que sou inteligente. Então, o atleta com certeza disse: eu tenho certeza que vou fazer 4 milhas em X tempo, né? Esse senso de certeza te permite explorar recursos que proporcionam resultados inteligentes. Então, o senso de certeza vai permitindo a gente usar recursos físicos, emocionais e cognitivos para alcançar os nossos objetivos. Né? Que é igual quando a gente, uma cliente falou assim para mim hoje: nossa, eu admiro tanto quem tem certeza que quer fazer aquilo na vida. E aí eu falei: nossa senhora, precisa assistir a aula de hoje, né? Todos temos as respostas dentro de nós para tudo virtualmente, ou pelo menos temos acesso às respostas de que precisamos por intermédio de outros. Mas muitas vezes a ausência de convicção ou a ausência de certeza faz com que não usemos a capacidade interior. E eu vou dizer para vocês, um processo de coaching individual, ele é muitas coisas, mas uma das coisas que ele é o resgate desse senso de certeza sobre a vida. Com certeza. Com certeza absoluta. Isso, gente, isso é muito engraçado, porque assim, quando você termina os processos de coaching, que sempre na última sessão a gente faz uma autoavaliação, né? Então, essa autoavaliação, a pessoa faz a avaliação dela mesma. De quanto ela evoluiu, de quanto ela atingiu os objetivos e tal. E 100% dos clientes, eles dizem isso, né? Então, eu tenho vários clientes que terminaram agora, o mês passado, e que elas falaram isso: gente, é impressionante. Hoje eu tenho algumas certezas na minha vida que eu não tinha antes, né? Então, eu vivia de acordo com a convicção de outras pessoas. Então, eu não vivia a minha vida. Eu vivia a vida do outro. Eu vivia a convicção profissional do meu pai. Eu vivia a convicção na maternidade da minha mãe. Eu vivia a convicção de relacionamento, do que eu via na minha casa. Então, isso é uma coisa que eu acho importante falar, que é assim, para quem é pai, mãe, enfim, para quem não é também, é uma coisa a se pensar, porque se for, né? Qual que é a referência que você dá para o seu filho de relacionamento homem-mulher? Então, você dá uma referência para o seu filho, porque é o que ele vê, é o exemplo, né? O que ele está vendo dentro de casa? Ele está vendo um casal que é ali amigo, ele está vendo um casal que não é pegação na frente do filho, mas assim, que faz carinho um no outro, né? Que tem o toque, que tem a parceria, que tem o companheirismo, que tem o momento do casal. Então, assim, você cresce com uma referência boa, né? De relacionamento. E ele dá muito esse exemplo no começo do capítulo. Ele fala assim: imagina uma criança que teve um pai ladrão, um pai que era alcoólatra, um pai que batia na mãe, né? 2 irmãos. Um dos irmãos virou alcoólatra, ladrão, batia na mulher. O outro irmão nunca bebeu, nunca bateu numa mulher e é, tipo, mega bem-sucedido. Quando você pergunta para os dois, né, por que você acha que você é assim? É a forma como eles encararam os eventos da vida deles. Então, um diz assim: eu olho pro meu pai e eu não quero ser igual a ele. O outro olha e fala assim: como é que eu poderia ser diferente tendo um pai igual a esse? Né? Então, é exatamente isso, gente. É a forma como a gente encara as coisas na nossa vida, né? E sobre isso, tem uma parte que eu separei aqui pra gente falar, que é a seguinte: ele fala assim no livro. Desperte seu gigante interior, o nome do livro, gente. Uma parte do livro que ele diz assim, ó: os grandes líderes raramente são realistas, entre aspas. Eles são inteligentes e objetivos, mas não são realistas pelos padrões das outras pessoas. O que é ser realista para uma pessoa, no entanto, é totalmente diferente do ser realista de outra, com base nas suas referências. Gandhi, por exemplo, acreditava que poderia conquistar a autonomia para a Índia sem uma oposição violenta da Grã-Bretanha, algo que nunca fora feito antes. Ele não estava sendo realista, mas sem dúvida ele demonstrou ser acurado. Da mesma forma,
não era realista para um homem acreditar que poderia proporcionar felicidade ao mundo pela construção de um parque de fantasias no meio de um laranjal. Walt Disney, né? Então, os grandes líderes, gente, na verdade, o Anthony Robbins, ele usa uma frase muito legal aqui, que ele diz assim, os grandes líderes, eles não encaram o passado igual ao futuro. Então, assim, o futuro não é igual ao seu passado. Então, não é porque você teve um passado de um jeito que o seu futuro vai ser igual. Porque você pode mudar através de mudança de comportamento. Então, é o que a Zora falou, a mudança ela não acontece assim. Pá, assisti uma live de crenças e minha vida mudou. Não é isso? Mas você toma consciência e você tem uma mudança de comportamento consciente. E é isso que traz a mudança. A Franciele perguntou assim, eu tenho a sensação que repetir muito algumas das atitudes da minha mãe, mas na busca de ser diferente e melhor eu me perdi. Como lidar? Na verdade, eu sempre indico para os meus clientes começarem a pensar como. Porque se o nosso cérebro é um buscador de respostas, né, a gente precisa fazer perguntas certas para ele. Então, assim, como se comportar da forma que você deseja. Não importa se é igual à sua mãe, diferente da sua mãe, seu cérebro não vai conseguir receber um comando, se comporte diferente da minha mãe. Entendeu? Ele precisa receber comandos como você... Repelir, né? Repelir mesmo. Como você quer se comportar. Então, quem é a pessoa que você deseja ser? Para depois você pensar em como ser a pessoa que eu desejo. Percebe? São perguntas diferentes. Então, acho que é uma forma aí de resgatar. E assim, a gente até tinha pensado de fazer um exercício mais detalhado com vocês, mas eu acho que essa questão do senso de certeza ficou muito forte para todo mundo, né? E talvez valesse a pena todo mundo, né, fazer um exercício de investigação de qual é o senso de certeza que vocês ou gostariam de ter ou que vocês já têm. Lembrando que o senso de certeza precisa ser positivo. Se o seu senso de certeza é negativo, já, né, o negócio já tem que começar a mudar agora. Com certeza. Com certeza. Uma outra coisa, gente, que ele fala aqui, que eu acho muito legal a gente falar, é sobre a permanência do problema, né? Normalmente, quando a gente tem as convicções que são enfraquecedoras, as pessoas que têm essas convicções que são enfraquecedoras, nós temos, né? Não é porque a gente faz coaching, que a gente é coach, que a gente não tem convicções enfraquecedoras, né, pessoal? Então, quando a gente fala das convicções e que a gente fala sobre permanência do problema, eu acho que tem uma coisa muito legal falar, que ele fala das pessoas que são efetivamente realizadoras, né? São as pessoas que têm essa tomada de consciência, que conseguem transformar essas convicções e elas conseguem também olhar de uma outra forma para o problema. Então, quando a gente fala da permanência do problema, é você olhar para o seu problema e falar assim, aquela pessoa que fala assim, putz, olha o tamanho desse problema, gente, eu nunca vou conseguir resolver isso na minha vida. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, o tamanho do problema é você que dá. Já falei isso várias vezes, né? Então, assim... O peso também. O peso também. Então, assim, você só carrega uma mochila de 70 quilos nas suas costas porque você quer. Porque se a gente for olhar o que a gente efetivamente tem de problema na vida, são muito poucos. A gente tem desafios. E aí eu acho que entra muito essa história da permanência do problema, né? Pra gente, assim, fazer uma mudança, pra gente efetivamente fazer uma mudança, a gente precisa também tratar essa questão da permanência do problema. O quanto a gente permite que os problemas fiquem ali rondando eternamente a nossa vida, né? Acho que está fazendo bastante sentido para todo mundo, né? E é um capítulo denso. E acho que vale a pena deixar esse grande desafio e a gente voltar para fazer uma outra live, né, Débora? Eu acho. Primeiro resgatar. Acho que são dois grandes exercícios, né? Resgatar quais são as convicções que têm o poder de destruir vocês, e vocês têm, tá? E quais
E se existe senso de certeza definido aí na cabeça de vocês. A Paula tá falando que tá lendo Propósito. Deve ser do Prembaba, né? Bem bom mesmo. Bem legal. Ele até eu acho ele mais leve do que o do Anthony Robbins. Acho que mais sutil. Eu acho que a reflexão, assim, que eu acho que fica, assim, pelo menos da minha parte para vocês, em relação a isso que a gente falou na live de hoje, é a seguinte: se você identificou uma crença, né, que de repente, putz, eu tenho essa crença que ela me enfraquece, ela me atravanca, ela não me deixa ir para frente. Lembra do exemplo da mesa, né? Então você tem uma mesa aí que tá com as pernas bem fortes. Como é que você pode quebrar isso? Então, sabe, para você não precisa nem começar a construir uma crença impulsionadora, mas só de você ter referências. Então, por exemplo, tem gente que tem uma crença assim: eu não sou capaz. Eu não sou capaz porque eu ouvi isso a minha vida inteira do meu pai, por exemplo. Meu pai sempre falava, na escola, você não é capaz, você não vai tirar nota boa, você não é capaz, não é capaz, não é capaz. Você cresce com essa crença. Então, eu não sou capaz. Beleza. Eu gosto muito desse exercício, eu gosto muito de lista, né? Então, senta e faz uma lista de todas as coisas que você já conquistou na sua vida, das menores até as maiores. Você quebra a perna dessa sua crença na mesma hora. Na mesma hora. Então, façam esse exercício, sabe? Identifiquem as crenças, questionem essas crenças e façam uma lista, sabe? Dessa crença, eu não sou boa o suficiente. Tá bom, o que eu já fiz de bom o suficiente na minha vida? Faz a lista, né? Eu sou desconfiado, eu desconfio de tudo. Tá bom, faz uma lista de situações, de repente, você tenha passado um perrengue muito grande. Você vai ver que não tem, né? Então, eu acho que começa o exercício primeiro desse capítulo é você se questionar, para você quebrar essas pernas dessas crenças que atravancam a sua vida. Começar a investigar, né? Eu acho que isso é muito, muito interessante. E lembrar de ler o capítulo. Então, procure o livro, leiam o capítulo 4, a gente vai deixar salva para vocês reverem. Então, tem vários exercícios aí que nós propusemos ao longo da live. Façam os exercícios. A gente vai estudar aqui a nossa agenda para tentar voltar e fazer uma outra live. Quem gostou disso vai ter muito mais conteúdo na cobertura que a gente vai fazer do curso do Anthony Robbins, que está disponível para vocês adquirirem. As vagas são limitadas. Lá no link atitudestore.com/desperte. A Deb está colocando aí. Então, atitudestore.com/desperte. Lá tem toda uma programação que nós estamos fazendo, porque a gente vai fazer o curso do Anthony Robbins em Londres na semana do dia 18. A gente embarca no dia 16, o curso começa no dia 18 e a gente vai preparar muita coisa legal para vocês. Vai ter workshop online, ao vivo, depois vai ter reprise, vai ter estudo. Vai ter resumo do livro do Desperte, vai ter um e-book que a gente vai preparar só com os nossos insights, então vai ser muito, muito legal, tá bom? E, gente, Desperte seu gigante interior. E uma dica boa, esse capítulo, Anthony Robbins, esse capítulo, ele é um capítulo que já é mais pro meio do livro ali, né? O capítulo 4. A Zora fez o estudo completo do livro, tá no canal do YouTube da Atitude. Então, se vocês quiserem aprofundar ainda mais, assistam as aulas 1, 2 e 3 e depois revisem essa nossa live, né? Porque tem bastante conteúdo e leiam o capítulo. Porque assim, a gente pode fazer 200 lives aqui, que se vocês lerem o capítulo, se vocês aplicarem os exercícios, eu garanto que vai ser um divisor de água na vida de vocês. Vamos voltar, então. Vamos dar um jeito de voltar aqui semana que vem para a gente continuar aprofundando o estudo do capítulo 4 para vocês. E quem, né, quiser embarcar virtualmente aí para Londres com a gente, lembra de ir lá, atitudestore.com/desperte. Tá bom, gente? Gente, pensem bastante. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós vamos deixar salvo por 24 horas e a gente se vê na próxima live. Um beijo.